Fala pessoal, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo nós vamos falar sobre avaliação do aprendizado supervisionado em um modelo de aprendizado de máquinas como redes neurais artificiais, florestas aleatórias, random forest, árvores de decisão, máquinas de vetor de suporte e outros. Vamos entender ainda como escolher as métricas mais adequadas para fazer a avaliação do seu modelo de aprendizado de máquinas. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, fique com a gente, você não se arrependerá. A ciência de dados, ou Data Science, trabalha com a extração de valor a partir dos dados. E, principalmente para a realização de previsões, o Machine Learning ou aprendizado de máquinas é extremamente importante. As métricas de avaliação, elas são ferramentas essenciais para nós entendermos o quão bem está performando o nosso modelo de aprendizado de máquinas. Então, o conteúdo que nós vamos ver aqui hoje é de grande valia para vocês. Nós já vimos em vídeos anteriores que o aprendizado de máquina ele pode realizar diferentes funções. E o que nós faremos nesse vídeo é verificar métricas de avaliação que possam ser usadas na avaliação de modelos de classificação e de aproximação de funções, modelos de regressão. Começando então com as estatísticas que serão utilizadas na tarefa de classificação, a primeira que nós veremos verificar é a acurácia. A acurácia vai nos dizer a proporção de instâncias que o nosso algoritmo de aprendizado de máquinas conseguiu identificar de forma correta. Ela vai ser calculada dividindo o número de classificações realizadas de forma acertada pelo nosso algoritmo de aprendizado de máquina pelo número total de observações que se tentou classificar. Então ela vai trazer para a gente essa proporção de acertos do nosso modelo de aprendizado de máquina. É uma métrica muito utilizada, mas que carece de alguns cuidados dentro do seu uso. E esse cuidado ele é especialmente importante quando as classes que devemos verificar elas não estão balanceadas, Elas não estão com o número de observações semelhantes. Um trabalho em que eu realizei e que isso ocorreu era relacionado à mortalidade de árvores ou não. Nesse caso, o objetivo do classificador era prever se a árvore morreria num período posterior de 4 anos ou não. Ocorre que a quantidade de árvores que morreriam era muito menor que a quantidade de árvores que sobreviveriam. Então, vamos supor que para cada árvore que morria, outras 99 continuavam vivas. Nesse caso, então, mesmo que o classificador nos desse a resposta de que todas as árvores sobreviveriam, a acurácia seria muito alta, 99% nesse caso. Mas isso não quer dizer que o nosso classificador funcionou de forma adequada. Para resolver esse problema, nós vamos fazer uso então da matriz de confusão. A matriz de confusão ela vai nos fornecer uma visão mais detalhada do que está acontecendo com o nosso classificador, mostrando as previsões que foram corretas e as previsões que não foram corretas. Para exemplificar, vamos usar o exemplo da mortalidade e não mortalidade de árvores. Nesse caso, nas diferentes linhas que estamos vendo na tela, nós teremos as verdadeiras classes de árvores mortas e árvores não mortas, ou seja, as observações que foram realizadas no campo. Já nas colunas, nós teremos as classificações realizadas pelo nosso classificador de árvores não mortas e árvores mortas. Quando a árvore que na realidade ela não morreu e ela foi classificada pelo nosso classificador como não morta, nós temos então o verdadeiro negativo.
e o nosso classificador ele fez a classificação de forma correta. Nos casos em que na realidade nós temos árvores mortas, mas o nosso as classificou como não mortas, nós temos os falsos negativos. Quando nós temos na realidade árvores não mortas, mas o nosso classificador as classificou como árvores mortas, nós temos os falsos positivos. E quando nós temos na realidade árvores mortas que foram classificadas como árvores mortas, nós temos então os verdadeiros positivos. Pessoal, essa nomenclatura, verdadeiro positivo, falso positivo, ela é importante para nós entendermos as próximas métricas que iremos estudar. Então, essa nomenclatura ela acaba sendo importante. A próxima métrica que iremos avaliar é o recall ou revocação. O recall ele tem foco naquelas classificações que nós sabemos que são positivas na realidade. Uma estatística muito importante quando nós não queremos perder nenhum exemplo relevante dentro daquelas instâncias que nós sabemos que são positivas. Para entendermos um pouco melhor, vamos pensar no nosso exemplo das árvores. Nesse caso, então, o foco será nas árvores que se sabe que irão morrer. Para o cálculo do recall, conforme podemos ver na tela, nós devemos dividir os verdadeiros positivos, ou seja, as árvores classificadas como mortas que realmente morreram, pela soma dos verdadeiros positivos e dos falsos negativos, ou seja, as árvores que o classificador identificou como não mortas, mas que de fato morreram. A nossa próxima métrica será a precisão. Nós vimos que o recall ou a revocação foca nas classes positivas identificadas na realidade. No nosso caso aqui, com a precisão, o foco será nas classificações positivas geradas pelo nosso classificador. Será uma métrica útil quando nós quisermos saber se as classificações que foram geradas como positivas, se elas de fato são positivas. Naquele exemplo das árvores mortas, o nosso foco então seria nas árvores que o classificador identificou como mortas. Nesse caso, o cálculo da precisão é realizado dividindo os verdadeiros positivos, ou seja, as árvores classificadas como mortas que realmente morreram, pela soma dos verdadeiros positivos e os falsos positivos, sendo que os falsos positivos são as árvores que foram classificadas como mortas, mas que na verdade não morreram. Mas precisão, recall, acurácia, são tantas métricas, né? Vocês devem estar se perguntando, mas Lineker, qual a métrica devemos utilizar? Isso vai depender muito do objetivo de vocês. Nós já sabemos que a acurácia ela não deve ser utilizada quando o nosso número de classes está desbalanceado, né? Quando nós temos muito mais observações em uma classe do que outra, porque a gente viu com o exemplo anterior que isso pode gerar problemas. Mas entre o recall e precisão, qual deve ser utilizada? Vamos lá que vocês vão entender. Quando o nosso foco é entender as classificações positivas que o nosso classificador está gerando, a precisão será ótima. Vamos supor que as classificações positivas elas vão gerar para nós uma intervenção no nosso sistema produtivo que seja uma intervenção extremamente cara, muito custosa para o nosso sistema produtivo. Nesse caso, como a intervenção ela é muito cara, nós queremos garantir que essa intervenção ela ocorra somente naqueles casos que realmente for necessário fazer a intervenção. Então, os falsos positivos, eles não são interessantes para a gente, vai ser um desperdício de dinheiro. Nesse caso, então, a precisão ela vai funcionar de forma muito correta. Por outro lado, existem situações em que o nosso foco vai ser os positivos verdadeiros, os positivos reais, né?
Vamos pensar então em uma cultura qualquer, cultura do eucalipto, por exemplo, né? E que o nosso classificador ele vai identificar áreas que estão tendo a incidência de uma doença e áreas que não estão tendo a incidência de uma doença. Nesse caso, quando a gente identificar a incidência da doença, então nós vamos ter um determinado tratamento para aquela área. Bom, o nosso objetivo é garantir que todas as áreas que estejam tendo a doença, elas tenham o tratamento adequado, né? Então, o nosso foco agora vai ser nos positivos na realidade, nos positivos em campo. E nesse caso, o recall ele vai ser uma métrica melhor, porque nós queremos garantir que todas as áreas que estão com a doença, que elas tenham o tratamento adequado. Então, nesse caso, pensando na doença, né, na incidência da doença e no tratamento adequado, o recall ele vai ser uma métrica mais adequada para que nós consigamos atingir o nosso objetivo, que seria o controle da doença e a sobrevivência da cultura. Bom, mas se você ainda estiver em dúvida, dá uma olhada na próxima métrica que ela é bem interessante. Nós temos ainda o F1 Score. O F1 Score vai combinar precisão e o recall ou revocação para gerar uma única métrica, utilizando a fórmula que está aparecendo aqui na tela para vocês. Será uma métrica muito útil quando o nosso foco estiver tanto nos falsos negativos como também nos falsos positivos. Quando nós falamos em problemas de classificação binária, nós temos ainda as curvas ROC e a área sobre a curva. Mas nós já vimos algumas métricas e então vamos deixar essas duas métricas para um outro momento, caso seja necessário. Passando então agora para as métricas de aproximação de funções de regressão, nós temos métricas extremamente importantes como a média dos erros quadráticos, a média dos erros absolutos, a raiz quadrada do erro médio e o R quadrado. A média dos erros quadrados, que vem do inglês mean squared error, pode ser calculada por meio da fórmula que está aparecendo para vocês. Nessa fórmula, verificamos que erros maiores eles são mais penalizados do que erros menores. Para entendermos melhor, vamos supor que temos dois valores de erro. O primeiro é igual a 1 e o segundo é igual a 10. Quando elevamos 1 ao quadrado, temos por resposta o valor 1. Já quando elevamos 10 ao quadrado, a nossa resposta é o valor 100. Ou seja, um erro 10 vezes maior trará, para efeitos do MSE, a média dos erros, a média quadrática dos erros, um valor 100 vezes maior. Ou seja, a penalização para erros maiores ela acaba sendo muito maior. A próxima métrica que iremos verificar é a média dos erros absolutos agora. O que diferencia em relação ao MSE é que a média dos erros absolutos não penaliza os erros maiores. Ou seja, se tivermos um erro 10 vezes maior do que outro, para efeito da média dos erros absolutos, teremos influência de 10 vezes mais. Bom, nós temos ainda o erro quadrático médio, né, que vem do inglês Root Mean Squared Error, ou RMSE. Na verdade, o que essa estatística faz é tirar a raiz quadrada do MSE, que é a média dos erros quadráticos. As métricas de avaliação que verificamos no nosso vídeo, elas são extremamente importantes para prevenirmos problemas de underfitting e overfitting, ou seja, o aprendizado insuficiente e o aprendizado excessivo do nosso algoritmo de aprendizado de máquinas. Então, para evitar que esses problemas ocorram, o que nós fazemos? Nós pegamos o nosso banco de dados e dividimos ele em um banco de dados de treinamento
para que a máquina possa aprender e um outro banco de dados de teste para testar se esse aprendizado do nosso algoritmo foi suficiente ou não. Então nós calculamos essas métricas, seja no caso da classificação ou seja na aproximação de funções, no banco de dados de treinamento e no banco de dados de teste, para verificar se houve discrepâncias entre os resultados nesses dois bancos de dados. Essa é uma etapa extremamente importante para que nós possamos garantir que o nosso algoritmo de aprendizado de máquina, nosso algoritmo de machine learning, ele realmente possa ser utilizado de forma a fazer boas previsões e resolver os nossos problemas dentro da produção. Existem ainda outras análises que podemos fazer, como análise de resíduos, principalmente para aproximação de funções, análise de resíduos. Mas vamos deixar essa análise para quando nós estivermos trabalhando com os nossos algoritmos de aprendizado de máquina. Bom, pessoal, então as métricas de avaliação elas são extremamente importantes para garantir que o nosso modelo de aprendizado de máquina, seja ele uma rede neural artificial, uma floresta aleatória, random forest, seja máquina de vetor suporte ou qualquer outro modelo, ele esteja gerando estimativas e previsões consistentes. E quando nós escolhemos a métrica certa para fazer essa avaliação, nós temos ainda mais segurança das estimativas que nós iremos gerar. Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês e caso tenham alguma dúvida ou alguma sugestão, não esqueça de deixar nos comentários. Será muito bom interagir com vocês. E nós nos encontramos numa próxima. Até mais!